Que alegria estar com vocês novamente e poder, de uma forma ainda que virtual, poder abraçar a cada um de vocês, enviar o nosso abraço de carinho, de satisfação, de alegria para mais uma live, uma atividade que nos tem trazido muitos ensinamentos, uma imensa satisfação. Temos colhido respostas de muita sabedoria, de muito conhecimento e de muito auxílio nesses momentos difíceis que a humanidade tem vivido. Então, para nós é uma alegria imensa poder visitar, adentrar a sua casa, estar na tela do seu laptop, do seu computador, do seu celular, para apresentar, trocar ideias com outros amigos também estudiosos, companheiros que se dedicam ao estudo do Espiritismo com afinco e oferecem para todos nós o resultado de seus estudos, de suas reflexões, e nós podemos juntos refletir bastante e colher esses frutos para nos abastecer de energias, de bom ânimo, de disposição, de coragem, porque tudo isso é importante neste momento da história da humanidade. Eu quero pedir já de antemão a vocês que já estão conectados, quero pedir a vocês que compartilhem essa transmissão, abram salas de vídeo, porque o objetivo é beneficiar a tantas criaturas que possam estar desalentadas, criaturas que possam estar enfrentando momentos difíceis, desafiadores, porque nós convidamos um amigo muito querido, muito especial, de bastante conhecimento, para abastecer o coração daqueles que se encontram abatidos. O objetivo é falar hoje de bom ânimo e resignação. Por isso, peço a vocês, compartilhem a transmissão e, naturalmente, que essas mensagens podem beneficiar muitas pessoas do nosso conhecimento, podem beneficiar muitas pessoas que se encontram angustiadas, desesperadas, com medo, aflitas. Então, o tema é muito oportuno. Eu agradeço a cada um de vocês pela multiplicação destas imagens, dessa transmissão. Então, eu quero chamar aqui para vocês, quero apresentar para vocês o amigo Rodrigo Miranda. Rodrigo Miranda, que é de Jundiaí, é um amigo de longa data, ativo trabalhador, palestrante muito requisitado, muito querido. Bom dia, Rodrigo. A sua saudação ao público que já nos vê. Nós estamos com mais de 30 pessoas. Olá, meus amigos. Muito bom dia. Bom dia, Orson. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Fico muito feliz com a presença virtual aí de todos. De alguma forma, nos aproximamos, nos aquecemos nesse período de maior isolamento, mantemos a chama acesa desse vínculo com a espiritualidade. Espero que seja muito proveitosa a nossa reflexão, os nossos temas, os nossos assuntos com o Orson, nosso querido. Rodrigo, você, apenas para que os nossos telespectadores, internautas se situem, você é espírita de infância, Rodrigo? Você nasceu em Jundiaí mesmo? Isso, eu sou natural de Jundiaí. Nasci, na verdade, em berço espiritualista, e aos 20 anos, assim que eu completei 20 anos, eu tive contato com a doutrina espírita, e foi interessante, viu, Orson? Foi a partir de uma viagem que eu fiz com minha mãe, realizei com ela uma viagem ao interior, e era uma viagem de ônibus, em torno aí de 8 horas, e na rodoviária de Jundiaí havia uma banca de livros espíritas, e me interessou aquilo. Entrei, falei, vou pegar alguma obra, vou ler, levar na viagem, e um livro me chamou a atenção, No Mundo Maior. Eu não tinha lido nenhum livro espírita até então, e durante a viagem, eu praticamente terminei o livro, completei lá no meu destino, e chegando em janeiro de 1997, em janeiro, eu já adentrei aos estudos no Centro Espírita Operários da Verdade, aqui de Jundiaí. Que maravilha, Rodrigo. E você se tornou um estudioso, pesquisador, tem muito talento, a gente tem acompanhado o seu trabalho há vários anos, e é uma satisfação tê-lo aqui. Rodrigo, veja bem, o tema foi proposto por você mesmo.
Eu fiz o contato, nossos laços de amizade são antigos, eu me lembrei de você para trazê-lo aqui, e você mesmo propôs o tema. Você tem se dedicado a esse tema, Rodrigo, por que a proposta desse tema tão importante nesta época tão desafiadora? Eu acredito como fundamental esse tema, Orson, principalmente nesse momento que a gente está passando, né, por esse período de provas, porque eu acredito que se não mantivermos esse bom ânimo, essa esperança, nós vamos nos abater de tal modo, né, que sentiremos mais, teremos dificuldades de enfrentar esse período, e nesse momento o que Jesus aguarda é justamente corações firmes, fortes, para levar adiante a sua mensagem de esperança, vivenciá-la, né, para superarmos isso e sairmos ainda com maior decisão, né, de espiritualidade, maior decisão de completude íntima. Então, quando você me trouxe esse tema, né, quando você me apresentou a oportunidade de estar aqui contigo, o que eu pensei? Quando as pessoas não estão agora nas suas casas, nos seus lares, abatidas, quantos corações incertos, com medos, com ansiedades, né, ansiosos aí justamente pelo que ocorrerá, por que está envolvido em meio a tudo isso. E a gente não pode esquecer nunca que, acima de tudo, estão as mãos generosas, sábias, do governador espiritual da terra, que é Jesus. Então, por isso que eu trouxe o bom ânimo e a resignação, porque se nos revoltarmos, se ficarmos abatidos nessa hora, não conseguiremos aproveitar o momento, aproveitar o instante. Que bonito, Rodrigo. Rodrigo, e naturalmente que para desenvolver um tema como esse, bom ânimo e resignação, são duas grandes virtudes. Que critério você utilizou, que fonte de pesquisa você buscou para apresentar tão importantes virtudes nesse momento desafiador que a humanidade atravessa? Eu procurei fazer um paralelo entre nós espíritas, com todo o conhecimento que nós possuímos, tantas informações que nós temos da vida e da espiritualidade, e mesmo com tudo isso, tenho conversado, tenho encontrado pessoas desalentadas. Fiz um paralelo com os discípulos de Jesus, com os apóstolos do Cristo, e no livro Boa Nova, nós identificamos um em especial que valeria muito a pena a gente aproveitar como fundo dessa nossa conversa. Fundo que, na verdade, se torna até um ponto primordial para compreendermos o nosso momento e nos fortalecermos diante disso tudo. Me refiro a Bartolomeu. Imaginem alguém que ladeava o Cristo a todos os instantes, que tinha contato direto com o Mestre, que conhecia os seus ensinamentos, que presenciava inúmeros momentos de cura, inúmeras lições, fatos, mas mesmo assim ele se considerava uma pessoa triste, se desmotivou da vida. E isso me chamou muito a atenção porque, embora tenhamos o conhecimento espírita, saibamos sobre a lei de causa e efeito, sobre a imortalidade da alma, sobre a vitória da vida, por que nós também muitas vezes nos deixamos abater? Poderíamos pensar só nesse momento, mas não desejaria aqui restringir esse instante. Ao longo da nossa existência, quantas não são as vezes em que um acontecimento vem e nos abala tanto? Parece que toda a fé que nós temos estruturada, de uma hora para outra, fica à deriva. Como se não conhecêssemos a realidade do mundo espiritual e como se tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente ouve nessas obras magníficas da doutrina servissem para os outros ou servissem para os nossos momentos de equilíbrio e paz. Mas esses momentos de equilíbrio e paz, em que a vida se apresenta, justamente servem para angariarmos recursos, forças, para o instante da provação. Porque o instante da provação vai chegar na nossa existência, né? Somos espíritos, ainda no mundo de provas e expiações, trazendo todo um passado conosco.
Então é óbvio que ninguém terá facilidade no mundo. E Jesus foi muito claro ao afirmar isso. Ele não ilude os seus discípulos, o seu rebanho. O que ele diz? No mundo só tereis aflições. Olha como que ele é direto. No entanto, ele complementa. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, mas no mundo só tereis aflições. E se observarmos a nossa vida, quantas aflições nós não possuímos? Por quantas já não passamos? Você que está me assistindo poderá se recordar de vários momentos ao longo da sua existência em que se viu em situações desafiadoras, como se diante de uma montanha, né, quase que intransponível, você se encontrasse. Mas, da mesma forma que um regato, que em princípio não tem aquela força, não tem aquela grandeza, ele para diante dessa montanha, vai arregimentando forças, mais e mais, até que num momento ele suplanta aquela montanha. Olha para trás e diz: nossa, eu consegui. Só que ao voltar-se para frente, ele encontra uma nova montanha, um novo desafio. E diante disso, é a nossa realidade também, no dia a dia, durante a nossa vida. Quantas montanhas no campo do relacionamento, no campo profissional, né? As dores físicas que surgem, a questão da desencarnação, quantas provas não passamos? Esse momento em que vivemos essa pandemia, são as montanhas, são os obstáculos que surgem e às vezes parecemos esse regato tão singelo, mas que guarda uma força interna, interior, sustentada pelo alto, pela espiritualidade muito forte, e tem essa capacidade de suplantar. Bartolomeu, imagine, meus amigos, Bartolomeu, discípulo de Jesus, chegou um momento da existência que ele queria desencarnar. Está lá no livro Boa Nova, psicografia de Humberto de Campos, através de Chico Xavier. Chegou um momento em que ele queria usufruir o reino dos céus. É como se disséssemos o seguinte: chega da terra, agora eu quero ir para a espiritualidade, lá eu estarei bem. Esquecendo-nos, do entanto, de que ninguém foge de si mesmo. E levamos a nossa vida íntima onde quer que estejamos. E, obviamente, ele não poderia passar despercebido de Jesus. O mestre percebeu aquelas vibrações de abatimento do seu discípulo querido. Bartolomeu era um dos mais dedicados discípulos de Jesus. Era natural de Dalmanuta, era pescador, vendia os seus produtos no comércio local, mas ele foi se revoltando. Se revoltou com a sociedade, com o meio político, com os setores econômicos. Ele vendia o seu peixe, o seu produto da pesca, ele não concordava com o valor, brigava, se irritava, mas não abandonava o barco, não abandonava aquela corda que o vinculava a Jesus, e à noite ia nos encontros com Cristo. E passou a viver nessa dualidade, né? Quero Jesus, mas o mundo me dificulta. Tenho dificuldades em viver o mundo, a sua realidade. Jesus, percebendo isso, chamou para um diálogo fraterno. Acho esse ponto muito interessante. É como se encontrássemos com alguém que a gente confia muito, seja na casa espírita, seja na família, mas alguém que a gente confia e que, ao mesmo tempo, sabe nos direcionar. Porque uma coisa é abrirmos o nosso coração para outros corações mais despreparados. Ou irmos às redes sociais e falarmos da nossa insatisfação, das nossas dores, das nossas dificuldades para todas as pessoas. Não. Foi o mestre que o conhecia profundamente, né, conversar com ele em casa de Pedro. Enquanto Simão Pedro desenvolvia outras tarefas, ele encontrou com Bartolomeu e começou a falar, né, uma mensagem tão profunda que veio ao encontro de sua alma, para que ele entendesse o instante. Então, quando a gente pensa em bom ânimo, Orson, né, bom ânimo é uma disposição, e amigos também, né? Bom ânimo é uma disposição para ver o bem
em todas as situações, mesmo aquelas que nos parecem muito adversas. E isso acaba fazendo o quê? Faz com que a gente tenha um otimismo, uma alegria de viver. Isso só é possível se a gente compreender o que se passa conosco. E foi isso que Jesus fez. Ele fez Bartolomeu compreender a existência deles. Você compreende o momento que você está passando? Compreende as portas fechadas que surgiram na sua vida? Compreende a importância desse momento na sua existência? Jesus foi demonstrando para Bartolomeu a importância da dificuldade e da adversidade na sua vida. Rodrigo, que maravilha você buscar inspiração nesse personagem tão marcante do Evangelho para nos falar de bom ânimo, né? Enquanto você estava concluindo seu pensamento, sua reflexão, eu fiquei pensando nas pessoas com perfil psicológico mais abatido. Existem criaturas que se entregam mais facilmente à tristeza, ao abatimento. Os fatos adversos realmente causam como que um impacto na pessoa e às vezes a pessoa não consegue reagir. Como é que essas pessoas, porque tem pessoas que têm um perfil psicológico mais animado, são pessoas que apesar de tudo se levantam, são pessoas que reagem, mas tem pessoas que têm dificuldade de reação. De que forma você poderia, em torno da pesquisa e inspirado nesse personagem que você usou, de que forma podemos ele viver essa dualidade, Jesus e a revolta diante das adversidades, a inconformação, né? De que forma podemos nos dirigir àqueles que têm um perfil psicológico mais abatido? Eu penso que é através da compreensão do seu planejamento reencarnatório. Compreensão da vontade de Deus na sua vida, porque essa foi a orientação de Jesus a Bartolomeu. Ele falou que muitas pessoas que mantêm uma postura, né, de desânimo, de tristeza e de abatimento, elas costumam colocar a própria vontade antes da vontade de Deus. E aí a gente fica pensando, qual é a vontade de Deus na nossa vida? Como essa vontade de Deus se manifestou na nossa vida? Né? E aí a gente recorda do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho, ele fala que quando saímos da Terra, nós levamos, em outras palavras, os nossos defeitos e virtudes. Né? Ficamos na espiritualidade, identificamos aquelas pessoas com quem falhamos, mas se um pouco mais de ponderação ocorre, nós concluímos que somente voltando naquele lar, junto com aqueles que muitas vezes odiamos, de novo naqueles cenários às vezes difíceis, é que teremos uma oportunidade de renovação. Não vamos nos esquecer, ó, Dona Laura, no livro Nosso Lar, preparando-se para reencarnar, ela retroage 300 anos em termos de memória espiritual para conhecer o passado, identificar vibrações doentes, sentimentos doentes, para elaborar uma programação reencarnatória. Né? Emmanuel chega a afirmar que no período entre reencarnações, né, no período da erraticidade, o período que antecede uma nova existência no corpo, nós estudamos o nosso passado. Então, na espiritualidade, como se tivéssemos diante de um psicoscópio, lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, que identifica as nossas vibrações, não fugimos de nós mesmos. E ali identificamos, olha, o Rodrigo ainda tem vingança, exigência, autoritarismo, ciúmes. Então, o que nós vamos precisar, Rodrigo? O que você dá conta de resolver? O que você suporta? Porque o fardo não é maior do que a gente pode carregar. Olha, vencer os ciúmes você consegue. Vamos tomar isso por exemplo. Então, vamos elaborar uma reencarnação onde, obviamente, você vai ter que ser tratado nos ciúmes, ou na exigência, ou no autoritarismo, de acordo com a necessidade de cada um. E dentro, né, de um momento sociopolítico, econômico, cultural, com as pessoas que eu me comprometi no passado, eu retorno à Terra para tratar aquele sentimento doente. Se eu chego aqui, Orson, e não entendo que essas dificuldades que surgem é para o meu crescimento espiritual,
Da mesma forma que Bartolomeu não compreendia que a dificuldade que ele tinha com os comerciantes, de alguma forma, estava atrelada a um bem para ele, da mesma forma que ele não compreendia a família, isso é importante. Porque o mesmo Santo Agostinho e os espíritos amigos afirmam que nós voltamos, via de regra, junto aos mesmos espíritos do passado, nos nossos lares. E ele não compreendia os irmãos que o maltratavam, o pai que o maltratava, então ele desanimava. Quando nós entendemos, então, que aquelas pessoas tocam nossos pontos vulneráveis, acionam aquelas nossas vibrações, como se tivéssemos um ímã, né? um vetor, e elas apenas acionam, e aquilo, de alguma forma, faz parte de um tratamento, se eu estiver consciente, eu começo a enxergar diferente os desaires, as portas fechadas, as dificuldades do meu dia a dia. Eu posso exemplificar, se você desejar, Orson. Claro, por favor, eu acho que é importante nesse momento exemplos práticos, porque todos que estamos ouvindo estamos refletindo junto com você. Fique à vontade, Rodrigo. Ótimo. Tem um livro que é excelente, chamado Pontos e Contos, de Chico Xavier, através do Irmão X, de Humberto de Campos. Tem um capítulo, Estranhos Credores. Estranhos Credores. Vale a pena a leitura completa. Certa vez, então, Humberto de Campos, que era o repórter do além, numa de suas experiências no mundo maior, no mundo espiritual, ele vai a uma palestra de uma entidade muito iluminada, extremamente iluminada, chamada Diana. Ele fica tão estupefato com aquela luz de Diana que, ao término, ele resolve entrevistá-la. E ele pergunta: como que você conseguiu chegar nesse nível de luminosidade, de sentimentos superiores? Ela responde o seguinte para ele, isso me chocou: meu filho, eu não tenho vergonha de assumir. Pertenci à classe das piores mulheres do mundo. Está lá na obra. Olha o que ela afirmou. Eu era possuidora de ciúmes, vaidade e egoísmo, que me fizeram perder por inúmeras reencarnações. E só para você ter um exemplo, só com os ciúmes me foram concedidas 9 existências. E eu falhei em todas, só para vencer os ciúmes. Se a gente pegar 50 anos aqui, 50 anos lá, só para facilitar a nossa matemática, estamos falando de 900 anos concedidos àquele espírito só para combater os ciúmes. E ela falhou em todas. Chegou um momento, meu amigo, que está me ouvindo aqui, que ela começou a perder referência com a família espiritual. Então imagine aqueles corações amigos que nós temos, amados, eles continuam evoluindo. Eles continuam avançando, fazendo as suas experiências. Só que se estacionarmos, começamos a perder contato com eles. Obviamente o espírito, ele nunca retroage, nunca retrograda, nunca cai em termos de evolução espiritual. Mas poderemos estacionar naqueles pontos em que insistimos, né, de paixões desenfreadas, de viciações, e assim era Diana. Chegou um momento em que ela estava nas regiões sombrias do além, e o amigo espiritual dela disse: Diana, eu tenho que avançar, minha filha. Te amo muito, não vou te abandonar, mas estarei ausente, porque tenho que desenvolver outras experiências. E ela se viu a sós. Olha o abatimento. Ver-se a sós daqueles corações amados. Até o momento, para vocês perceberem que sempre há intervenção divina. E eu abro um parênteses aqui para citar Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais. Ela fala o seguinte: se alguém estiver com preguiça, alguém que se sinta preguiçoso, alguém que procrastine, o simples pensamento, olha que importante, o simples pensamento, meu Deus, até quando eu vou desse modo? Até quando continuarei insistindo nessas ondas da preguiça? Esse simples pensamento de Joana de Ângeles já é o suficiente para abrir uma lacuna
e os espíritos atuarem em nosso meio. Olha a providência divina. E com Diana aconteceu da mesma forma. Uma benfeitora caminhava pelas regiões abismais e vai até ela e diz: minha filha, eu já vivi os ciúmes, o egoísmo e a vaidade e venci. Você quer saber como eu consegui isso? Abramos outro parênteses. Olha como é importante aconselharmos de acordo com as nossas experiências vivenciadas. Porque é muito fácil darmos receitas dos outros. Coisas que os outros nos disseram. Obviamente, não precisaremos sempre passar por determinadas experiências para aconselhar. Temos aí o Evangelho. Mas quando falamos de nós, passamos aquele magnetismo, aquela energia, aquela vibração, é diferente. Já enfrentamos aqueles caminhos e superamos. Então, a gente, com conhecimento de causa, pode direcionar. E essa benfeitora relatou isso a Diana. Diana, em 70 anos, minha filha, através da maternidade dolorosa na Terra, eu consegui vencer os ciúmes, a vaidade e o egoísmo. Igualmente, as suas chagas. Peça a Jesus, peça aos bons espíritos que lhe oportunize a reencarnação na Terra com a maternidade dolorosa. E Diana temeu. Ela ficou temerosa diante disso. Não decidiu na hora. Então, vejam, muitas vezes precisamos, né, interiorizar um direcionamento, um conselho, uma diretriz, para que, né, sintamos isso e, decididos, aí sim, ofertarmos o primeiro passo na busca da renovação. Muitas vezes, quando os outros querem simplesmente nos transformar, a gente não muda. Por isso que não adianta querer mudar querer mudar o outro, porque vai depender da pessoa. Quando nos modificamos, pelo nosso exemplo, daí sim a gente pode modificar. Porque ensinamentos nós até esquecemos, mas quando vivemos experiências, quando observamos exemplos, isso a gente não esquece. Eu me recordo de exemplos de parentes meus, quando eu era criança, 4, 5 anos, de conversa que eu tive com o meu avô materno, quando eu tinha 8, 9 anos, antes dele desencarnar. E aquilo me gravou. Por quê? Porque eu vi um exemplo, eu vivenciei aquilo, isso não se esquece. E depois de interiorizar, ela decide: eu não quero mais sofrer, eu quero voltar à Terra. E começou a orar. E os amigos espirituais, o benfeitor daquela região do abismo da espiritualidade, porque sempre há os vigilantes divinos nessas regiões, percebeu que ela estava realmente propensa a mudar. E permite que ela volte à Terra através de uma maternidade dolorosa, a partir de um contato com um espírito que tinha vínculo com ela no passado. Aquilo que eu disse. Via de regra, somos os mesmos os espíritos que reencarnamos em família. E ela vem à Terra. Logo saída da adolescência, ela contrai matrimônio e vai tendo o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, e aí o marido desencarna. Era a necessidade daquele espírito. E ela agora, jovem, se vê a sós no mundo, sem recursos, com 4 filhos, 4 meninos. Mas a tarefa dela era da maternidade dolorosa. Um filho cego, um paralítico e 2 rancenianos. Então, não era apenas 4 filhos e ela no mundo sem recursos. Eram 4 filhos portadores de necessidades muito especiais, doentes do corpo, refletindo as doenças da alma. E aí ela vai observando ao longo da existência, né, como aquilo começou a mexer com o seu íntimo. Porque os rancenianos desencarnaram. O paralítico desencarnou. E ela diz: vocês sabem a dor de uma mãe ao ver um filho insepulto?
O egoísmo falava alto e eu pensava em doá-los. Olha o egoísmo. Só que quando eu contemplava aqueles rostinhos, aquelas carinhas meigas, comecei a desenvolver a piedade. E desenvolvendo a piedade, e aqui eu puxo o ensinamento de Emmanuel no livro O Consolador, quer vencer os ciúmes? Desenvolva a piedade. Olha como que fecha, né? Através do Chico, uma mensagem de Humberto de Campos e outra de Emmanuel se complementam. Porque desenvolvendo piedade para com os filhos, nesse momento não foi nem com os filhos alheios, ela foi combatendo a vibração dos ciúmes em si, conforme Emmanuel diz no livro Consolador. E aquilo foi amenizando as suas energias. A vaidade falava alta. Imagina uma mulher vaidosa, com roupas maltrapilhas na rua, sem ter recursos. Ela falou que foi humilhada muitas vezes, mas aquilo foi mexendo com a sua intimidade. E por 70 anos, agora somente nas últimas dezenas de anos, com o filho cego, ela viveu nas ruas pedindo. E ela diz: quando eu desencarnei, eu não mais sentia vibrar em mim os ciúmes, a vaidade e o egoísmo. E em homenagem àquele espírito que me socorreu nas trevas, eu pedi a Jesus que eu pudesse, por 50 anos, caminhar por aquelas regiões para atender aos mesmos espíritos que tinham as dificuldades que eu possuía. Então, meus amigos, vejam o seguinte: talvez a nossa não seja a maternidade ou a paternidade dolorosa, como foi com Diana, mas cada um de nós passamos por dificuldades e problemas. Temos as nossas provas. Então a gente precisa compreender o quê? Qual é o sentimento que aquela prova que hoje às vezes me desanima está me recuperando espiritualmente? Olha que inversão. Então, se eu sou uma pessoa exigente e tenho um chefe autoritário, né, como fica a minha exigência? Porque eu exijo dos outros, mas vai exigir para um chefe mais difícil do que eu. O que ele faz? Obedeça. E para alguém exigente ter que obedecer à vontade dos outros não é fácil. Imaginemos alguém vaidoso, que gosta de receber elogios. Vai ao cabeleireiro, arruma ali o seu cabelo, né? Hoje em dia, já com esse isolamento, fica até difícil, pinta em casa mesmo, não é? Mas arruma da melhor forma e não encontra o elogio do esposo ou da esposa. Alguns se revoltam, querem se separar. Mas espera um pouquinho. Por que eu não fui elogiado? Por que eu me irritei com isso? Que sentimento meu está blasonando, está falando alto? Via de regra, é aquele que eu tenho que tratar. Quantas vezes vem uma porta fechada para que a gente trabalhe paciência? Uma pessoa impaciente, né? E de repente encontra alguém que faz com que ela tenha que desenvolver essa paciência. Às vezes a voz da pessoa, né, não encontra ressonância em nós. Já nos irrita. Mas peraí, por que eu estou irritado? Porque talvez tenha tocado no meu ponto vulnerável. Quando eu começo a compreender essa situação, e foi o que aconteceu com Bartolomeu, a gente vai compreendendo a vida à nossa volta. Ele começou a perceber o seguinte: olha, eu sou o devedor dos meus irmãos e do meu pai, porque eu sei mais que eles. Eu estou irritado com os comerciantes, por quê? Porque eu também quero as coisas do mundo. Né? Eu quero a justiça da minha forma. Eu quero ganhar mais. Eu quero ter as coisas daqui. E aí ele começou a perceber que ele que tinha que modificar-se, não os outros. Começou a compreender as situações à sua volta. E talvez a gente esteja vivendo isso nesse momento, né? Em quarentena. E a gente se revolta. Mas quantos, vamos fazer uma análise, quantas pessoas talvez não estivessem se perdendo com 13, 14, 15, 16 horas de trabalho por dia, dentro de uma rotina escravizante, saindo de manhã, né? Às vezes nem olhando os filhos, voltando tarde da noite, dormindo para repetir a mesma rotina no outro dia, e de repente vem um chamado: volta para o lar. Repensa. Se identifica de novo com esses espíritos que estão à sua volta, aos quais você deve
muitas vezes na condição aí, nossa, de devedores mesmo ao outro, e faz o trabalho que você precisa com eles, né? Talvez estivéssemos perdendo esse contato, sem essa necessidade de sentir o outro próximo de nós, de fazermos juntos, dávamos ordem simplesmente. Faça isso, faça colar. E se na nossa intimidade, na nossa personalidade, o nosso sentimento doente é o do mando, da exigência, do autoritarismo, mesmo dentro de casa, nós vamos sentir isso. Mas o espírita consciente, ele deverá identificar-se o quê? Peraí, eu tenho que me tratar. Eu não posso retornar da mesma forma que antes. Então, ao invés de mandar fazer as coisas, eu vou fazer junto. Ao invés de dar ordens, façamos nós juntos. E aí vamos recuperando, né, esse relacionamento, essa espiritualidade, e vamos nos tornando resignados. Aí entra a outra palavra que eu trouxe, né? Bom ânimo e resignação. O que é resignação? Olha, eu sou resignado, eu sou uma pessoa resignada. Quando a gente pensa em resignação, ela está muito vinculada ao quê? À aceitação. Né? Eu estou resignado à minha vida, eu aceito a minha vida. Só que quem aceita uma vida se não compreende a vida? Como eu posso aceitar algo que eu não compreendo? E muitas vezes, no colégio, os professores de física, química, eles queriam demonstrar as fórmulas. Eu não entendia nada. A demonstração era pior que a fórmula. Mas tudo bem, né? Eu assumia aquilo como verdade. Mas não raro, entrava por um ouvido, saía por outro. Na religião, muitas vezes, né, nós também blasonamos, nós também falamos, eu sou resignado, eu aceito, mas isso vai até um limite. Porque se eu não compreendi, chega um momento que eu me revolto, chega um momento que eu me vitimizo, eu me rebelo, né, eu jogo tudo para o alto, mostrando que não compreendeu. E sendo espírita, muitas vezes não compreendemos. Parece que a lei de causa e efeito bate até a porta do vizinho. Quando chega na nossa, ela pula. A lei da reencarnação vale até alguém próximo. Quando chega em nós, pula. Não, ela existe e vigora nas nossas existências. Então, quando eu começo a compreender o que se passa comigo, e eu começo a perceber que através daquela situação eu desenvolvo potenciais espirituais, isso é importante, eu fico resignado. Então, a resignação, Orson, é o entendimento da lei de causa e efeito na minha vida, da vontade de Deus na minha vida, e a certeza de que aquilo está ativando meus potenciais espirituais. Rodrigo, magnífico, sob todos os pontos de vista. Que alegria ouvi-lo com tanto discernimento, com tanta clareza, com essa didática que nos ajuda muito. Rodrigo, você entrou na resignação, esse sentimento que precisamos também conquistar. Mas muitas vezes, Rodrigo, a resignação ela é confundida com uma certa passividade diante das adversidades, né? Muitas pessoas confundem, eu sou resignado, a vida é assim mesmo, né? É assim que Deus quer, normalmente se usa uma expressão vulgar. De que forma podemos esclarecer as pessoas sobre essa diferença entre a resignação passiva e o outro lado, que é a resignação ativa? Muito bem, ela é uma força ativa. A resignação é uma força ativa. Cuidado para que não entremos numa suposta resignação que indique indiferença. Isso é importante pontuar, Orson e amigos. Muitas vezes falamos que aceitamos, que somos resignados, mas estamos indiferentes. Indiferentes à nossa situação, indiferentes ao outro. Imaginem numa fase como essa que estamos vivendo, nós simplesmente falamos, eu aceito, né? Estamos em meio à quarentena, eu aceito tudo o que acontece, tudo é fruto da lei de causa e efeito. Cada um está recebendo aquilo que precisa, então eu aceito, né? Sou resignado. E me torno indiferente aos corações que estão à minha volta e aqueles corações que eu posso auxiliar. É algo grave, há uma dificuldade aí grave que eu estou gerando. E isso não vai mudar, não vai me transformar em nada. Nessa época, quantas pessoas, né, estão passando necessidades materiais? Estão
vivendo problemas nesse isolamento, desse distanciamento. Emmanuel nos aconselha o seguinte: imaginemos diante da dor e nos perguntemos, através de quais meios Deus me coloca nessa situação para auxiliar? Tá? Então, ser resignado não é esperar, por exemplo, a quarentena passar. Ser resignado é, diante da quarentena que estou enfrentando, diante desse distanciamento, desse isolamento, o que posso fazer para passar melhor? Para modificar o cenário à minha volta, dentro do que está na minha mão. Não naquilo que não está na minha mão. Ninguém está pedindo o impossível. Até Jesus, ele deu para na parábola dos talentos, para um dos servidores, 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. São oportunidades que são oferecidas para cada um dentro daquilo que ele pode render. Então, nesse momento, o que eu posso auxiliar? Se eu tenho uma casa e alguém bate no meu portão ou pede uma Armitex, um prato de comida, eu posso ajudar? Posso. Não seja indiferente. Não seja indiferente a isso. Eu estou aqui e sei que a minha mãe está isolada, não está recebendo visita, não conversa com ninguém, ou o meu pai. Eu posso ligar? Posso. Eu vou ligar para eles. E eu sei que no meu prédio há senhores que não podem sair e ir aos supermercados, e eu tenho que fazer as compras. Frequentemente, alguém tem que ir, com todos os seus cuidados, óbvio, mas tem que ir. Então, eu posso auxiliá-los? Posso. Então, eu vou fazer. Então, resignação é uma força ativa. Bartolomeu achava que era resignado. Olha, o mundo é mau, o mundo é desse jeito mesmo, eu vou esperar morrer para ir para o plano espiritual. Olha que ideia de resignação. Né? Quando, na verdade, aquilo que estava sendo incompreensão e revolta, rebeldia. E Emmanuel diz o seguinte: toda rebeldia é sinal de recomeço. Toda rebeldia indica recomeço. Por quê? Porque não aproveitamos a lição. Né? Então, olha como é importante a gente compreender isso, olhar a nossa volta e, ao invés de nos entregarmos, compreendemos aquela situação para reagirmos, para modificarmos, transformarmos sentimentos. Quer complementar, Orson? Pode complementar, viu, meu amigo? Eu estou me deliciando aqui, que delícia ouvir. É uma honra, satisfação imensa. Eu fico pensando na felicidade de ter convidado você, que coisa boa, né? Rodrigo, você... Então, essas duas virtudes, bom ânimo, você usou o personagem do Evangelho, o bom ânimo e a resignação, elas se ligam, se conectam diretamente, não é? Podemos dizer assim? Sim, exatamente. E há um fator também, eu acho muito interessante, o otimismo. Aí a Joana de Ângeles, ela tem até um livro chamado Otimismo, que é uma... Vamos imaginar, o otimismo é uma disposição para ver o lado bom das coisas. Então, eu vejo o lado bom das coisas, né? Aquilo vai interferir no meu presente para eu enfrentar situações. Então, vamos imaginar, qual é o lado bom de uma dificuldade que eu estou passando? Eu tenho que encontrar. A gente não pode passar por uma prova, por uma dor, sem se movimentar em algo, em termos de espiritualidade. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, A Verdadeira Propriedade, os Espíritos falam que nós só levamos da Terra inteligência, conhecimento e valor moral. É o que nós levamos. Inteligência espiritual, conhecimentos e valores morais. Diante disso que eu levo, né, frente a uma situação adversa, o que eu estou arregimentando em mim? Né? Então, eu tenho que olhar... Eu quero ser otimista, mas eu tenho que identificar um ponto de otimismo na dor. Vamos lá. Um ponto que a gente pode falar, mas quem vai enxergar otimismo na morte? Como que eu posso olhar com otimismo e bom ânimo a morte? Era uma das perguntas de Bartolomeu para Jesus. Ele falou, tudo bem, você está falando tudo isso, está explicando, mas minha mãe desencarnou. O que Jesus disse? Quem, na verdade, morre? Quem está desamparado do amor de Deus? Né? E ele vai começar a falar da imortalidade da alma para Bartolomeu, mostrando que a Terra, sim, é um estágio tão, né, singelo da vida, e que a vida real está no mundo maior. E aí a gente vai começar, né, a identificar, poxa, mas esses seres amados que já partiram, ora, né, no momento que nós temos, essa distância ainda é importante.
Se não me engano, o próprio Emmanuel comenta que essa dor da partida transforma muitas engrenagens íntimas nossas. Temos que despertar a fé. Essa saudade faz com que a gente valorize os outros que estão conosco. Diante de um ser que parte, a gente começa a olhar para os outros que estão e fala o seguinte: olha, de uma hora para outra posso ir eu ou os outros. Deixa eu me aproximar mais desses. Então, às vezes, é como se a morte funcionasse diante de um coração cujo solo é árido e precisássemos de uma britadeira para ser perfurado. Né? Aquilo é um choque extremo, mas que me faz enxergar outras coisas. Então, quando eu olho isso e deposito em mim a fé no reencontro, eu começo a ter bom ânimo. E a doutrina espírita mostra que se não tivermos esse bom ânimo, se anteciparmos das coisas, o reencontro será mais tardio. Né? Se falharmos, o reencontro será mais tardio. Então, a gente começa a se movimentar e lembramos que durante o sono ainda nos encontramos com os seres amados através desses encontros espirituais, né? Em desdobramento. Então, há sempre esperança. Esse olhar de otimismo faz a gente identificar algo para continuar aqui com bom ânimo e resignado diante da nossa necessidade. Diante dessas reflexões todas sobre bom ânimo, sobre resignação, com essas considerações tão profundas que você está fazendo, a pessoa está dizendo: eu estou com medo de recomeçar. Ela não especificou se esse recomeçar é pós-quarentena ou recomeçar de si mesma, em virtude de talvez se encontrar com algum sentimento de desânimo ou ausência. Ela não especificou, mas em linhas gerais, está com medo de um recomeço. O que podemos dizer para essa pessoa? Enquanto você falava, Orson, eu me lembrei de Segismundo no livro Missionários da Luz, capítulo 13. Ele estava se preparando para reencarnar e ele iria retornar com Adelino e Raquel. E ele estava com medo de recomeçar. Ele começou a entrar numa onda, numa vibração de medo, que os espíritos amigos foram até ele e falaram: olha, você precisa ajudar. Nos ajude a ajudá-lo. Porque, para vocês perceberem, essa vibração era tão difícil que começou a influenciar a casa em que ele iria reencarnar, sim, o contato dele com o futuro pai, e já os próprios espíritos afirmariam posteriormente que aquilo gerava uma vibração que dificultaria até a ligação do espermatozoide com o óvulo. Atrapalharia aquele magnetismo da reprodução. Então, olha como uma onda, né, de medo, de será que eu tenho forças, pode nos atrapalhar a vida, e a gente começa a entrar em faixas, em ondas mentais muito perigosas, perniciosas. O pensamento é uma onda eletromagnética emitida. Diz Leon Denis, os sentimentos têm onda, né? São ondas. E os espíritos complementam que sentimento e pensamento têm cores, formas, odores. Então, se eu começo, né, a ter esses fantasmas do medo, de que eu não tenho força, eu vou entrando em faixas baixas, longas, de baixa frequência, e vou cada vez mais me sentindo mais fraco, mais fraco, mais fraco. E não podemos esquecer, temos que recordar, daqueles que são contrários à nossa mudança. Do plano espiritual, há uma nuvem de testemunhas também. A responsabilidade é nossa, mas entramos em contato mental com outros espíritos que não querem que a gente cresça. E há uma frase muito interessante, através do Chico, não me recordo do espírito, que basta alguém desejar o bem, que receberá as tentativas contrárias ao bem. Né? Então, saiba, você é filha de Deus. Né? Afirmou Jesus: vós sois deuses, tudo que eu faço também podeis fazer e muito mais. Maria Magdala, antiga meretriz, cansada da vida, não tinha mais ânimo para nada, embora ajudasse algumas pessoas lá no vilarejo em que ela se situava, mas ela estava, né, depressiva para baixo. O que ela resolve? Uma última tentativa: encontrar com Jesus. Saulo de Tarso, corajoso, mas extremamente ambicioso, egoísta, né? Era vaidoso por natureza, exigente, só que ele tinha potenciais.
E Jesus não está preocupado com aquilo que é transitório na nossa vida, porque os problemas nossos, os defeitos, eles vão passar, mas o nosso potencial é algo que nos identifica com Deus. Então, ele valorizou aquilo em Saulo e convocou como Paulo. Zaqueu trazia a consciência culpada. Tanto que quando recebe Jesus, o que ele diz? Os meus bens dividirei com os pobres, e se fraudei alguém, restituirei quadruplicadamente. Para alguém falar isso é porque falhou muito. Olha, eu vou dividir com os pobres, se eu falhei com alguém, eu vou eu vou dar 4 vezes agora. O que disse Jesus? A salvação entrou na sua morada, e ele se transforma. Então, nós temos uma centelha divina que, de acordo com a nossa vontade, o nosso esforço, ela vai se ampliando, se ampliando. É como se fosse, né, gotas que a gente vai recebendo de estímulos espirituais e aquilo vai se agigantando. E o trabalho no bem, que pode ser com os nossos entes queridos, e deve ser, não vamos imaginar, eu tenho que dar a mansão do caminho, né? Vou fazer igual o Divaldo, esse é meu trabalho. Não, são singelas as coisas. Às vezes com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa família, mas a partir de um projeto no bem, eu vou ganhando forças e vou percebendo que eu consigo superar sim. Né? Qual é o seu projeto no bem? Olha que importante. Um projeto de virtude, um projeto para se fazer algo, para se melhorar, para melhorar-se, né? Um sentimento, um ambiente à sua volta. Ter um projeto no bem é muito importante. E esses que eu citei fizeram um projeto no bem e foram atrás disso. Né? Então, não desanime quem falou, no caso a Vanderlé, né? Recomeça devagar. Primeira coisa, se estudando, percebendo os seus pontos vulneráveis. Não quero me estender demais, mas, via de regra, nós entramos em 4 grandes grupos de pontos vulneráveis, que são 4 grandes tormentos. O poder, a posse, o prestígio e o prazer. Quando a gente lê o livro Ação e Reação, na conversa de Silas com Leôncio, se não me engano, com Leôncio, tá? Na presença de Lário André Luiz, ele fala que ele pertencia a uma escola de vingadores e identificava nas pessoas qual era o seu tormento, dentro do poder, da posse, do prestígio e prazer. Então, vamos nos estudar. Olha, eu tenho um problema com poder, eu quero mandar, tá? Mas eu já caí tanto. Será que vale a pena recomeçar? Vale. Já que eu sei que o meu poder é o mando, quando eu sentir que o meu mando foi desautorizado, repense. Quando a gente quer dar uma ordem, faça isso, e a pessoa não faz, e a gente se desanima, não. Espera um pouquinho, olha, estou em tratamento. Estou sendo tratado. E aí, simplesmente isso já nos dará otimismo. Espera aí, é verdade, eu estou sendo tratado. E não é que eu consegui vencer? E Emmanuel fala o seguinte, se abasteça com a vibração da vitória espiritual. Se eu conseguir uma vez, conseguirei pela segunda. Se eu conseguir pela segunda, pela terceira. Até o ponto em que eu chegar, conforme o próprio Emmanuel diz, de vir um pensamento malsão e eu repelir. Não, isso eu não quero. Isso eu não quero para mim. Isso eu não quero agasalhar. E isso tem que ser passo após passo. Porque talvez, como Diana, já tenhamos falhado mais de 900 anos. Então, o começo realmente é difícil, mas sempre é necessário. Que bom, Rodrigo. Olha, a Vanderleia já agradeceu aqui, já se manifestou, vou mudar esse padrão imediatamente. Como é gostoso. Rodrigo, você tem refletido bastante sobre o Evangelho, os ensinos do Espiritismo. Eu gostaria, até porque, para as pessoas saberem, porque muita gente não sabe, muita gente está te conhecendo agora, o que nos dá um prazer imenso ter a honra de apresentá-lo aí a muitas pessoas que não o conheciam. Eu gostaria que você falasse do seu canal de YouTube, para que as pessoas saibam. Eu acho importante o trabalho que você está fazendo. É um trabalho muito singelo, na verdade. Né? Diariamente, primeiro no Facebook, né? Todo dia de manhã eu coloco uma frase. E isso é interessante, e eu até convidaria a cada um ao quê? Ao se levantar, procurar no Evangelho uma frase para se fortalecer. E ao longo daquele dia, vivenciar aquela frase. Procurar vivenciar aquela frase. Então, diariamente, a gente coloca algum trecho de uma mensagem para que, ao longo do dia, o nosso pensamento se direcione dentro de uma necessidade que a gente tenha. Né? E agora, com a quarentena, Orson, a gente está ampliando um pouquinho mais e fazendo alguns vídeos,
né? Também de mensagens do Chico, e colocando no YouTube e compartilhando. Lembrando que, às vezes, isso daí acaba sendo, né, mais proveitoso para quem está fazendo, porque a gente tem que estudar, tem que conhecer a mensagem, escolhê-la, falar, perceber alguma que venha ao encontro das nossas dores também, e acabo, né, compartilhando isso. É um trabalho muito singelo, se alguém se interessar, basta acompanhar lá no meu canal do YouTube, que depois você pode colocar a referência na própria página. Por falar em canal do YouTube, Rodrigo, o tema é muito propício para eu falar isso, me permita, porque aqui em Matão nós temos o grupo musical Amigos do Bem. Já existe o grupo Amigos do Bem, mas este é Grupo Musical Amigos do Bem. E o objetivo é exatamente espalhar bom ânimo, estimular a fé, falar de resignação. Esse grupo musical Amigos do Bem, ele tem músicas cantadas, interpretadas, poemas narrados com fundo musical, e também o meu programa diário na Rádio Saudades FM aqui, Alegria de Viver. Nós faz 8 anos que temos esse programa na rádio, é um programa de 3 minutos, e também está entrando, até para alimentar o canal, né? Está entrando nesse canal de YouTube, Grupo Musical Amigos do Bem. Então, é uma alegria, Rodrigo, poder ter conversado com você nesta manhã. Que bom. Agora, para encerrar, Rodrigo, nós estamos nos finalmente aqui. Eu gostaria que o seu coração falasse aos nossos corações, com toda a sua sensibilidade, a sua experiência, o seu gosto por pesquisar e estimular aqueles que acompanham suas publicações, que veem suas palestras. Você é uma pessoa bastante ativa no movimento, em Jundiaí, toda a região aí. Eu gostaria que você deixasse agora o seu coração falar para todos nós. Primeiramente, agradecer ao Orson pelo convite, a todos vocês que nos acompanharam ao longo desse período, que a reflexão possa ter sido positiva e que, acima de tudo, lembrarmos que nesse grande barco que às vezes parece que está à deriva, que é o barco do mundo, que não esqueçamos que Jesus é que está no leme. Como governador da terra, ele tem experiência em conduzir o barco ao porto seguro. E nessa hora, ele está nessa condução. Contribuamos com ele. Como nós poderemos contribuir com Jesus nesses momentos? Sendo uma referência para ele onde fomos plantados. Que contemos nós no livro da vida. Que na nossa casa, no nosso lar, sejamos para ele, através da espiritualidade, um ponto de referência. Na nossa comunidade, na nossa casa espírita, que sejamos o soldado que faz o bom combate nesse momento de transição em que o mundo todo foi convidado a refletir. Nós não somos melhores do que ninguém, porque a Terra, ela abarca, ela abrange uma determinada gradação. E se estamos aqui, é porque a nossa diferença com os outros ainda é pequena. Nós temos que aprender. Ainda não estamos na condição, né, de ensinar. Emmanuel fala isso, que muitas vezes nós já queremos receber os benefícios, quando agora é a hora da semeadura, para lá na frente colhermos. Então, que nós tenhamos essa força, essa coragem, esse bom ânimo, essa aceitação consciente de que nos encontramos no melhor momento das nossas existências. Nunca tivemos espiritualmente melhor, né? Já que o espírito não retroage, esse é o momento que Deus nos oportuniza para darmos o grande salto, para nós que muitas vezes vínhamos com um pé em cada barco, optarmos pelo único barco, o barco da verdade, o barco da vida, o barco de Jesus, né? E a partir daí desenvolvemos amor. Mas como amar a humanidade? Através, nesse momento, de cada coração que Jesus colocou à nossa volta, no Instituto da Família. Então, se eu puder deixar algo como mensagem efetiva, aproveite esse instante junto ao seu lar para fazer esse trabalho de base e de recomeço. Compreenda o seu papel
com cada espírito que está à sua volta e qual o papel dele em relação a você. E por essa base, estipulando esse projeto do bem, que a gente ganhe motivação, que as forças se renovem e que cresçamos mais e mais em rumo, em direção àquilo que almejamos ser um dia, servidores fiéis de Jesus. Muito obrigado a todos, muita paz em todos os corações. Mais uma vez, obrigado, Orson, pela oportunidade. Que Jesus ampare a todos vocês, meus amigos. Parabéns, Rodrigo Miranda, que satisfação. Mas como é bom essa troca incessante de vibrações, de carinho, de gratidão, por meio dessas instruções que nos orientam a vida. Muito obrigado, Rodrigo, meus parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou a transmissão. Eu peço que vocês compartilhem, que enviem para outras pessoas, porque essa reflexão de profundidade pode realmente ajudar muita gente com essas duas virtudes excelentes, o bom ânimo e a resignação.